Gente, simplesmente ele não falou nada. Simplesmente ele não sabia o que dizer. E eu virei pra ele e falei assim, doutor, uma celulite infecciosa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz tempo que eu não tô gravando um vídeo aqui. Hoje eu vim gravar aqui para contar um pouquinho do relato sobre o que aconteceu com meu filho. Tá um frio lascado aqui, gente, já é de noite. Meu esposo ainda não chegou, meu filho tá dormindo. Aí eu resolvi contar aqui para vocês o que aconteceu com meu filho, né? Para começar, vou explicar para vocês um pouquinho antes, só para vocês entenderem, tá, gente? Meu filho, ele tem alergia a mosquito e formiga também. Então, sempre quando morde ele fica com as feridinhas. E assim, gente, eu uso repelente nele, tá? Mas às vezes acontece de morder mesmo assim. Repelente não dá conta. Aqui tem muito maruim, não sei se vocês já ouviram falar. Aqui tem muito. E aí acaba às vezes mordendo, mesmo com repelente. Enfim, então, como eu tô falando que meu filho tem alergia, ele tava sempre com umas mordidinhas, fica inchadinho, dá bolha, aí ele coça, sai sangue, vira feridinha. Quem tem filho que tem alergia sabe o que eu tô falando. E aí ele tava com essas picadinhas no braço, né? Que até então eu achei que era picadinho no braço, e também tava um pouquinho no bumbum, assim, na parte de cima do bumbum, tava bem machucadinho, porque ele ficava coçando muito. E eu tava tratando com a pomadinha que o pediatra dele já passou para ele já. Desde que ele é novinho, ele tem essa pomada, ele usa essa pomada. E aí depois eu até cheguei a pensar que esse do bumbum pudesse ser micose, tá, gente? Porque não tava sarando muito, aí eu comecei a passar a pomada de micose, que também não tava resolvendo. Enfim, só pra vocês entenderem. E aí dia 11, que foi dia das mães, no domingo, meu esposo foi almoçar com a mãe dele, levou o nosso filho, e eu fiquei aqui pra almoçar com a minha mãe. Minhas irmãs estavam todas aí reunidas, então a gente ficou aqui, eu fiquei aqui. E aí, quando deu mais ou menos por volta de 11 horas, meu marido voltou. E eu não tinha nem almoçado ainda quando ele chegou. E aí ele falou que tinha vindo embora porque o Heitor tava com febre de 38,5 e ele trouxe para poder medicar ele, né? E aí eu fui, dei medicação para ele, paracetamol, que é o remédio que eu costumo dar, que ele sempre toma quando ele tá com febre ou quando ele toma vacina. Eu sempre dou paracetamol. E aí, eu dei essa medicação pra ele e ele tava meio gripadinho, gente. Então, até então, eu tava achando que de repente pudesse ser por conta da gripezinha, sabe? Só o nariz escorrendo, nada muito coisa. Não tava tava com uma tossezinha seca, não tinha catarro na tosse dele, não. Até então, eu pensei que pudesse ser isso. Aí eu fui, mediquei ele, dei leite a ele e ele dormiu, porque ele não quis almoçar. E aí ele dormiu. E quando ele acordou, ele já acordou assim, melhorzinho, né? Não tava mais com febre. Aí eu levei ele lá fora, ele brincou com a minha sobrinha. Ficou correndo lá no quintal, brincando. Aí depois de um certo tempo ele começou a ficar enjoadinho de novo, reclamando, não queria mais ficar no chão, coisa que ele não faz. Quando ele tá lá fora, gente, ele quer tudo, menos colo. E aí eu comecei a achar estranho. Aí trouxe ele pra dentro, dei um banhozinho nele. Aí ele ficou aqui quietinho, ele comeu uma fruta que meu marido deu, meu iogurte, ele comeu. E aí ele tava muito, muito quietinho. Aí eu falei com meu marido assim, vamos levar ele no hospital. Eu e meu marido entramos num consenso, vamos levar ele no hospital logo, porque eu não sei o que pode ser essa febre. Pode ser por conta da gripe, mas pode ser por conta de outra coisa, como a gente não sabe. Então é melhor levar ele no hospital para passar pelo pediatra e o pediatra analisar, avaliar e ver o que pode ser. E aí, nesse momento, gente, eu vi também duas bolinhas, tipo bolhas que fala, né? No pezinho dele. E aí, nessa hora, me veio a luz. Eu pensei em pé, mão, boca, né? O vírus pé, mão, boca, que é popularmente conhecido assim, né? Pé, mão, boca. E aí, fomos, tá? Pro hospital. Quando a gente chegou lá, a gente foi no hospital do IFA, que fica em Guarapari, no Espírito Santo. Quando a gente chegou lá, o Heitor, ele entrou com uma emergência, porque ele tava com uma febre já bem alta, gente. A febre dele não tava, tipo, pra brincadeira, não. Ela ia em 39, quase, praticamente 40 graus, a febre dele ia. Coisa que, quando o Heitor fica doentinho assim, a febre dele nunca é tão alta desse jeito.
Aí passamos na frente, chegamos no consultório do doutor, ele avaliou, aí eu falei, doutor, eu tô desconfiada de pé mão boca. Aí ele falou, possivelmente é pé mão boca, pelo que eu tô vendo. Aí mandou botar ele na caminha, na maca lá, né? Aí tirou a roupinha dele, avaliou ele, olhou a gargantinha dele tava bem tomadinha por conta do vírus. Aí ele falou assim, mãe, vai lá, faz um raio-x, pede pra fazer um raio-x e volta aqui. O raio-x era de frente pra sala dele, assim, aí fui lá. Tinha uma pessoa saindo na hora que eu cheguei, aí já entrei, ele já fez o raio-x no monitor e já voltei pra sala, foi bem rápido. Aí ele avaliou lá, falou que o pulmãozinho dele tava limpinho, porque eu tinha relatado que ele tava com uma tossezinha seca, ele falou que poderia ser por conta da... Ele tava com essa tossezinha por conta do negócio que ele tava na garganta, né? Aí passou a medicação pra ele. Também não vou falar o nome de medicação aqui, gente, porque não é bom, né? Às vezes a pessoa pode querer medicar em casa e criança é complicado. Então, não vou dar nomes de medicação aqui, não. Tirando paracetamol, que eu acho que é um remédio que todo mundo usa. E aí, vim pra casa. Viemos pra casa, passamos na farmácia, comprei uma medicação pra ele. Eu cheguei em casa, já dei a medicação pra ele. Dei um leitinho pra ele, porque ele não queria comer nada. E ele dormiu. Por volta de 1h da manhã, mais ou menos, eu não me lembro o horário certo. Ele estava resmungando, reclamando, e eu levantei, vi que ele estava bem quentinho, medi a febre dele, ele estava com 39,9 de febre, tá? E fui dar a medicação para ele, que é o remédio, o médico passou para o remédio de febre de 6 em 6 horas, né? No caso de febre persistente. E aí fui dar a medicação para ele e resolvi trocar a fralda dele. Eu não tenho costume, gente, de trocar a fralda dele durante a noite. Porém, nesse dia, eu falei, vou trocar a fralda dele, porque aí ele dorme até mais tarde e o xixi não vaza na fralda. Quando eu fui trocar a fralda dele, eu notei que tava com uma manchinha vermelhinha, bem clarinha, próxima à virilha. E ali eu olhei aquilo não tava lá, quando o médico olhou. Eu pensei, assim, na hora, não sei. Pensei que fosse uma íngua, não tinha muito, assim, não tenho muito conhecimento sobre essas coisas. De imediato eu pensei, será que é uma íngua? Aí fui pesquisar e vi que às vezes pode acontecer. A gente pesquisa tudo no Google, né, gente? É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você consegue entender algumas coisas, por outro lado, você se apavora com as coisas que você lê lá. Enfim, aí li, aí vi, não, normal, às vezes dá uma íngua quando a criança tá com o pé mão boca, tá? Isso lá no Google, beleza, tá. Aí ele dormiu também, tranquilamente, não chorou, não reclamou nem nada. Quando foi de manhã cedo, eu vi que a manchinha tava aumentando um pouquinho de tamanho. Aí nessa hora eu falei, cara, não tem como isso ser uma íngua, porque apesar de eu nunca ter visto uma íngua, nunca tive íngua, meu filho também não, então eu não sabia muito bem como que era. Isso não tá com cara de íngua, isso não tem como ser uma íngua. Até aí fui, tava muito esquisito, gente. Aí eu fui e mandei mensagem pra minha prima ela é enfermeira, tá, gente, há muitos anos já, e ela trabalha, e ela sempre trabalhou em um hospital infantil com criança, então ela tinha acesso a pediatras que ela poderia, de repente, tirar uma dúvida pra mim. Aí eu mandei mensagem pra ela, conversei com ela, aí tirei uma foto, fiz um vídeo, explicar, ela já sabia de tudo, de todo o diagnóstico de retorno, então, de pé-mão-boca, aí mandei pra ela, e ela conversou com 2 pediatras lá, que são muito boas, e que ela tinha confiança. E as 2 pediatras deram o mesmo diagnóstico. Porque quando ela me falou, eu tomei um susto, até porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Que é a tal da celulite infecciosa. Me fala aí se você tá assistindo até esse vídeo até aqui, se você já ouviu falar sobre celulite infecciosa. Eu não, e para todas as pessoas que eu contei sobre isso lá no hospital, ninguém sabia. Enfim, gente. E aí, ela falou, Bi, leva ele pro hospital, porque para ter certeza do diagnóstico, e se for, ele vai precisar tomar medicação, né? Porque isso é uma infecção. E aí, beleza, aí já foi outra, porque meu marido já tinha trabalhado, meu marido trabalha em outra cidade, tá? E eu precisava arrumar uma pessoa para me levar no hospital para o médico olhar meu filho. E aí, porque nessa procura gente, até que eu consegui minha irmã ia. Até dei contato com o pediatra do meu filho, mas ele não tinha vaga para aquele dia, na segunda-feira. E aí eu fui, consegui minha irmã, meu cunhado, que ele ia na casa da mãe dele, levar um presente de Dia das Mães para ela. E aí ela falou, vamos comigo que a gente te deixa no hospital de Anchieta, tá, gente? Que é o hospital
da minha cidade, no caso. O primeiro foi Guarapari e esse de Anchieta que eu fui. Aí lá tem pediatra que atende até 7 horas da noite. Depois de 7 horas da noite já é outra história. Enfim, aí eu peguei e fui com ela. Aí aquilo já tinha dado na minha cabeça que tinha alguma coisa errada, que eu já tinha arrumado minha bolsa, arrumado a bolsa dele, já tinha preparado tudo. Falei, vou levar. Minha irmã até falou, arruma as coisas e leva. Eu já tinha feito tudo isso, porque eu tava sentindo que tinha uma coisa de errado. E aí fomos, cheguei lá. Aí demorou um pouquinho, tá, gente, na triagem. Eu fiquei esperando um tempinho e eu senti muita ansiedade. Aquilo tava me matando. Eu comecei a passar mal ali, imagina. E eu tentando me controlar ao máximo para não passar mal, porque eu precisava cuidar do meu filho. Tava ali sozinha, eu e meu filho e Deus, né? E aí fiquei esperando aí um tempinho. Aí depois a moça da triagem veio, tá? Aí ela olhou o Heitor, a manchinha já tinha aumentado um pouquinho de tamanho. E ele tava com febre de 39,9 de novo, tá, gente? A febre, ela tava, assim, muito persistente. E aí ela me colocou como emergência. E ainda como emergência, o médico ainda demorou a chamar, tá, gente? Não foi rápido. Eu fiquei aí um tempo esperando. E até que o médico chamou e eu entrei na sala. Aí eu cheguei na sala, entrei na sala e falei com o doutor. Eu já tinha na minha cabeça, tá, gente? Esse diagnóstico de celulite infecciosa, quando minha prima falou comigo, e eu também já tinha pesquisado e batia muito as coisas, mas obviamente que eu ia ouvir um pediatra que estava ali atendendo meu filho naquele momento, ele ia ver pessoalmente, analisar e ia dizer o que poderia ser. Então eu não cheguei dentro da sala falando, é celulite infecciosa, eu esperei ele dar o resultado, eu esperei o que ele ia falar. E aí eu expliquei pra ele, meu filho tá com pé, mão, boca, paraporou, aconteceu assim, assado, expliquei tudo pra ele. E ele tá com essa mancha aqui, e essa mancha tá aumentando. Gente, quando eu falei isso pro pediatra, ele me olhou, parecia, tipo assim, que eu tava falando inglês com ele. Sabe? Quando você fala com a pessoa e a pessoa, tipo, não entende o que você tá falando. E eu fiquei... Aí ele já me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus. Aí ele ficou assim, não, isso aqui tá parecendo alergia. Aí eu já olhei assim, né? Já fiquei assim, já respirei fundo. Falei, tá, alergia. Beleza. Aí depois ele já veio com outro diagnóstico. Falou que poderia ser uma hérnia. Aí pronto, gente. Aí eu já desesperei de vez. Eu falei, meu Deus, eu trouxe meu filho aqui pro meu filho ser atendido por um médico pediatra e esse homem não sabe nem o que ele tá falando. Basicamente isso. E nisso que ele tava atendendo meu filho, entrou outro médico, tá? Dentro da sala, um médico que tava, um médico que não sei se ele eu acho que ele era clínico geral, para pedir uma opinião sobre um outro paciente. E nisso eles começaram a conversar sobre esse outro paciente na minha frente, perguntando, querendo que ele ajudasse, ele desse opinião sobre o diagnóstico. E eu lá, uma palhaça, esperando ele dar o diagnóstico do meu filho, falar alguma coisa. Gente, simplesmente ele não falou nada. Simplesmente ele não sabia o que dizer. E eu virei pra ele e falei assim, doutor, uma celulite infecciosa. Mais uma vez ele me olhou com os olhos desse tamanho, tipo assim, o que essa menina tá falando? Aí, gente, já me apavorei, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Senhor, põe um médico normal pra atender meu filho, porque isso não vai prestar. E aí ele me mandou pra aquela salinha, sabe, gente? Quando você tá no consultório, você vai pra uma salinha e fica lá esperando pra tomar medicação, pra depois decidir se vai internar ou não. Ele me mandou pra, acho que enfermaria, nem sei bem como é que se fala. Me mandou pra aquela salinha lá sem diagnóstico nenhum. Ele não deu diagnóstico nenhum pro meu filho. Porque ele não tinha, ele não sabia o que falar, ele não sabia o que era aquilo na perna do meu filho. E eu já fiquei apavorada, porque eu falei, bom, se o médico, né, não sabe, enfim. E aí eu fiquei lá esperando, igual uma palhaça. Eles deram uma medicação pro meu filho tomar, acho que foi de pirona, nem sei o que foi, pra falar a verdade pra vocês. Eu não sei se foi de pirona ou se foi paracetamol, não lembro. Mas eles deram. E aí... E eu fiquei sentada naquela cadeira lá esperando. Meu filho não estava andando. Meu filho reclamava de dor, tá? Você imagina como que é para uma mãe ver seu filho ali de 1 ano e 9 meses não conseguindo andar. Meu filho ainda não fala direito. Meu filho não consegue se comunicar para eu poder entender o que ele está sentindo. E eu tenho que ficar ali esperando a boa vontade desse médico. Simplesmente deu o horário de trocar o plantão.
médicos. Café Deus, ele só apareceu lá na sala para falar pro outro médico que tava vindo, que agora era um clínico geral, não era mais um pediatra. Esse paciente aqui, tinha eu e mais, acho que mais 2 pacientes nessa sala esperando para ver o que ia ser feito. Foi embora. Falei, tá, beleza. E eu fiquei ali, eu falei, cara, peraí, o médico vai vir aqui em algum momento, porque eu vou ficar aqui, tipo, né? E tô eu esperando. Aí veio a menina, aí eu até esqueci de comentar, a menina que colhe o sangue veio colher o sangue do Heitor, tá, gente? Ela veio colher o sangue do Heitor, era 6 horas da tarde. E aí eu fui até perguntei pra enfermeira, pra técnica que tava lá, quanto tempo demorava pra sair o resultado. 2 horas. Ele falou, falei, ok, então lá pras 8 horas já tem o resultado do exame do Heitor. E aí, enfim, nesse meio tempo, eu vi que a mancha do meu filho tava aumentando, gente. Vocês não estão entendendo. Cada vez que passava, tipo, de um dia, não era de um dia pro outro, era no mesmo dia. Aquilo tava aumentando. E aí eu entrei em pânico. Eu vi que eu tava ali sozinho em Deus. Falei, esse médico não vai vir aqui. Eu chamei até que, olha, essa mancha aqui no meu filho tá aumentando, tem que ver, o médico tem que vir aqui olhar, tem que ver o que vai ser feito. Meu filho não pode ficar aqui, meu filho tá com dor. E aí ela foi, chamou o médico que tava lá, o clínico geral, ele veio. Ele olhou, eu falei pra ela, o médico que tava aqui falou que é alergia, falou que é hérnia, eu não sei. Eu falei, eu não sei, eu tô achando, falei pra ele, eu tô achando que é uma celulite infecciosa. E aí naquela hora eu tava o tempo todo conversando com a minha prima e ela falava assim, Bia, você tem que ter pulso firme, você tem que falar, você tem que dar a entender que você entende do assunto, que você sabe o que é, porque senão eles vão te fazer de boba. E eu falei, eu acho que é uma celulite infecciosa, e aí ele falou assim, não, mãe, isso aqui... Que eu falei pra ele que o médico tinha falado que era alergia, gente. Vocês viram? Não tinha condição, cara. Às vezes a gente fica revoltado com certas situações. Mas enfim, aí o médico olhou pra mim também, né? Espantado. Mas bem menos que o outro. Falou, não, mãe, isso aqui não é alergia, não. Ele vai ter que internar pra passar pela pediatra amanhã. Porque a pediatra só vinha no dia seguinte, tá, gente? É a pediatra muito boa, diga-se de passagem. Já vou chegar nela. Aí nisso, eram umas 8 horas da noite, a menina que era pra trazer o resultado dos exames de sangue que meu filho fez, tava indo buscar, gente, 8 horas da noite. Eu fiquei assim, cara, então, 8 horas ela tava indo buscar um negócio que era pra ter buscado às 6, que era pra sair o resultado às 8. Então, 8 horas ela foi buscar. Se eram 2 horas, o resultado saiu 10 horas da noite. O resultado do exame do meu filho saiu 10 horas da noite, e eu fiquei até 10 horas da noite lá, esperando o resultado. Tá? Aí, nesse meio tempo, o médico já falou que ia internar o Heitor, já botaram acesso nele, e fiquei lá esperando o resultado, até que o resultado saiu, e o médico olhou lá, aí demorou um tempo, acho que era por volta de 10, 11 horas da noite, gente. Eu cheguei lá às 4 horas da tarde, tá? Era por volta de 11 horas da noite, 10, 11 horas da noite, aí eles transferiram a gente pro quarto. Meu filho dormiu com a medicação, de barriguinha pra cima, assim, gente, paradinho, porque ele não conseguia mexer, porque ele sentia muita dor, e aquilo tava bem quente, bem duro, e aonde começou o inchaçozinho, o vermelhinho que eu falei pra vocês, estava bem inchadinho. Enfim, eu entreguei nas mãos de Deus naquele momento, falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e aqui eu só posso ter fé e acreditar que o Senhor vai fazer o melhor pelo meu filho. E no dia seguinte, apareceu a pediatra lá, uma pediatra, eu vou falar o nome dela aqui, doutora Aricelma, que ela é pediatra, se eu não me engano, em Piúma, mas ela atende lá nesse hospital somente os internados. Não sei se agora mudou alguma coisa, mas até onde o meu filho estava era somente as crianças internadas. Ela foi um anjo na vida do meu filho, enviado por Deus, uma médica excelente. E eu já cheguei, ela já chegou, olhou, eu falei, eu já nem assim, nem esperei ela falar, já falei, doutora, uma celulite infecciosa, porque eu já tinha no meu coração que era aquilo, eu já tinha pesquisado, fazia total sentido ser aquilo, gente. E ela falou, não, realmente a gente vai entrar com antibiótico com ele, com o Heitor, tá? E assim, o ideal é em 3 dias esse edema, assim, começar a diminuir e vai virar um abscessozinho e estourar. Tipo um tumorzinho, gente, tá?
E aí tá, beleza. Ela falou assim, vou acompanhar. Ela não ficava lá, gente, porque ela atende no particular também. Porém, ela ficava o tempo todo auxiliando pelo WhatsApp com a enfermeira que estava lá no quarto com a gente. O tempo todo, qualquer coisinha que você perguntasse ou que você pedisse, ela mandava mensagem para a médica na mesma hora e ela respondia. E quando foi no final, aí ela comentou comigo assim, ela tinha comentado comigo, mãe, a gente vai tentar, né, com a medicação aqui mesmo. Porém, se a gente não vê que a gente vê que não tá tendo sucesso, a gente vai ter que transferir ele para outro hospital, porque aí vai precisar fazer uma ultrassom, tá? Eles tinham pedido o raio-x do Heitor, também nesse hospital de Anchieta, ou seja, ele fez um em Guarapari, fez um ali em Anchieta, também não dava para visualizar, tá? Então teria que ser uma ultrassom. Aí ela me explicou, se a gente não conseguir, a gente vai ter que transferir ele para outro hospital. Quando foi chegando no finalzinho da tardezinha, de tardezinha, tava nítido que aquilo não tava melhorando, tá, gente? E aí ela voltou lá no hospital e falou, mãe, não vai ter jeito, a gente vai ter que transferir o Heitor, tá? Eu vou abrir uma vaga, vou colocar ele lá no sistema e quando abrir uma vaga, daí vaga é assim, né, gente? Pra onde for, você tem que ir. E quando abrir uma vaga, o Heitor vai ser transferido. Fiquei triste, porque ao mesmo tempo que eu queria ficar ali, achei ela uma médica excelente, eu sabia que eu tinha que fazer o que fosse melhor pro meu filho, né? E pedindo a Deus para ir para um hospital que fosse bom, que não fosse longe. E aí, quando deu por volta, acho que de 9 horas, mais ou menos, eu não me recordo direito o horário, a vaga do meu filho saiu para o hospital do IFA, só que de Cachoeiro, do Cachoeiro, de Itapemirim. No caso, eu tinha ido no domingo no IFA de Guarapari, mas a vaga dele saiu do IFA de Cachoeiro. Ok, aí tinha que esperar a ambulância, né? A ambulância ia vir de outra cidade, porque a ambulância do hospital ali estava quebrada, então tinha que esperar a ambulância de outra cidade para poder a gente ir. Aí não demorou também não, porque a cidade vizinha e rapidinho a ambulância chegou, tá, gente? Aí quando a ambulância chegou, a gente foi acho que demorou mais ou menos 1 hora e pouquinho pra gente chegar nesse hospital. Tava de noite, assim, meu filho tava medicado pra poder ele não enjoar, toda amarradinho, né, pra poder não, porque a ambulância, né, gente, e eu toda solta lá naquela ambulância que nem o cinto não funcionava direito. Tive que deitar e me segurar ali, porque eu tava super enjoada. Mas enfim, deu tudo certo. Chegamos no hospital, era mais ou menos por volta de 11 horas da noite. Passamos pela triagem, que tem todo aquele processo de passar pela triagem e tudo mais. Mas a consulta com ele foi bem rápida. E aí a gente foi... O Heitor foi colocado numa sala chamada Sala Vermelha. Essa sala vermelha, como vocês podem imaginar, é uma sala onde ficam as crianças que precisam ser observadas, tipo, 24 horas pelos médicos. Na sala vermelha ficam médicos, enfermeiros, técnicos, 24 horas por dia, né? E a gente ficou nessa sala de 11 da noite, que foi o horário que a gente chegou, praticamente, até 3 horas do dia seguinte. Eu sentada numa cadeira dura, conseguia tirar uns cochilinhos, nada muito... Não consegui descansar muito, mas deu pra dar uns cochilinhos na sala. Tava um pouco mais tranquilo, porque ali meu filho tava sendo assistido o tempo todo, tinha médico o tempo todo, então eu consegui ficar um pouco mais tranquila. Aí no dia seguinte, o moço que tira sangue veio para tirar sangue do meu filho novamente, tá? Tirou sangue. Graças a Deus que meu filho é uma criança muito tranquila, gente. Ele não chorava, mas não fazia escândalo, não. Tirou o sanguezinho dele e tudo mais. Aí ficamos ali, quando deu por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, a gente subiu pro quarto, né? Que até então a gente estava na sala vermelha e depois a gente subiu para a ala pediátrica, onde ali ele ia iniciar o tratamento, mas ali não é assistido assim, o tempo inteiro pelos médicos, né? Quem fica mais ali são as enfermeiras, os técnicos. Os médicos vão ali de manhã, às vezes dá uma passada durante o dia, mas quem fica mais ali mesmo são as enfermeiras e os técnicos. Aí cheguei na sala, tinha outras mães lá e tinha muita criança com bronquiolite, gente. Muita criança com bronquiolite. Meu filho era, eu falei assim, no quarto de todas as crianças que entraram, meu filho era o único que não tinha bronquiolite. O resto tudo criança com bronquiolite, pneumonia,
É muita mesmo. E tudo assim, bebezinho, gente. Tinha uns assim, tinha criança lá de 1 mês, 2 meses, 5 meses, sabe? Dava uma peninha, muito novinho. E, e eu ficava com medo do meu filho pegar, né? Mas graças a Deus ele não pegou, não. A gente chegou a pensar que era, mas depois não era, não. E aí a gente ficou lá, a doutora veio, meu filho começou no antibiótico, tá? Meu filho começou no antibiótico, ele tomava antibiótico, acho que ele tomava um antibiótico a 5, depois ele tomava outros 2 a 10, 10 e meio, depois era 6 horas, depois era meia-noite, enfim, os médicos tomavam assim, não lembro muito bem os horários não, mas ele tomou bastante antibiótico, eram 2 antibióticos que ele tomava, 2 tipos de antibiótico que ele teve que tomar. Aí, enfim, a médica chegou, conversou comigo, falou, mãe, ó, o Heitor vai ficar tomando esse antibiótico, tá? Pra poder a gente reduzir, né? Porque é uma infecção. Só explicar pra vocês, gente. Depois vocês pesquisem aí no Google certinho. Mas a celulite infecciosa, o que acontece? Ela é uma bactéria, tá? Que ela entra através de uma feridinha que pode ter. E eu acredito que isso não é só em criança, não, tá? A gente sem qualquer um pode acontecer. Né, meu filho, lembra que eu falei lá no começo que meu filho tava com um negocinho, as mordidinhas na bunda, que ele tava coçando e tal. Acredito que foi através dali que entrou essa bactéria e ela se alojou nos tecidos, né, da pele do meu filho, foi ali que começou a infecção. E aí ela explicou, vai ter que ficar no antibiótico, e provavelmente vai ter que drenar o abscessozinho que vai ficar, porque ia juntar a infecção e aquele pus, se ele não tivesse explodisse, como é que ele estourasse, igual é um tumorzinho, assim, né? Teria que drenar, gente. Enfim, tá. E nesse meio tempo, gente, eu tava o tempo inteiro conversando com a minha prima, tá? Eu passava cada detalhe pra ela, porque como ela é enfermeira e ela trabalha na sala, eu gostava sempre de perguntar para ela as coisas e ela me passava tudo. É bom você. Por isso que é interessante a gente ter alguém que entende das coisas, né? Porque a gente não fica no escuro. Eu sei que nem todo mundo tem alguém assim, mas que bom, graças a Deus que eu tive essa pessoa na minha vida. E aí, meu filho ficou, né? Foi internado, começou a internação na segunda, aí na terça foi transferida, aí passou terça, quarta, quinta. Quinta-feira, depois do almoço, meu filho começou a querer andar. Porém, ele não estava comendo nada, gente. Ele não queria comer nada. Aí ele teve que ficar no soro de quinta para sexta. Ele ficou no soro de quinta para sexta. Aí na sexta-feira ele já começou a se alimentar melhor, tá? Aí ele já estava andando, assim, de vez em quando ele dava umas arrastadinhas na perna, mas você via que aquela mancha, aquele edema estava diminuindo bastante. Aí quando foi no sábado, o cirurgião foi lá na sala avaliar o Heitor para ver, né, se já poderia drenar. Aí ele olhou, avaliou e falou, mãe, ó, a gente vai drenar amanhã, tá? Uma cirurgia bem... não chega a ser uma cirurgia, né, gente? É um procedimento, né? Bota assim, simples, a gente só vai fazer, né, para poder tirar essa secreção, esse pus que ficou, tipo assim, gente, o inchaço diminuiu e ficou uma manchinha, um inchaço localizado. Falei, tá, tudo bem. E eu tava conversando com a minha prima, ela falou, não, Bi, pode ficar tranquila, é um procedimento super tranquilo, é o melhor pra ele vai melhorar bem mais depois disso. E aí eu fiquei tranquila, eu tava bem tranquila, gente. Eu entreguei nas mãos de Deus e não ficava assim preocupada, não. Eu sabia que Deus estava cuidando do meu filho o tempo inteiro. E aí quando foi aí ele falou, ó, a partir das 10 da noite, né, de sábado para domingo, das 10 da noite ele tem que ficar em jejum. Mas 10 da noite para mim tranquilo, porque 9 horas ele tomava o leitinho dele e ia dormir. Só foi mais difícil no dia seguinte, porque demorou um pouquinho para chamar ele, tá? Teve que esperar acho que mais ou menos até umas 9 horas. Aí quando deu 9 horas levaram ele para o centro cirúrgico, eu entrei junto com ele na sala do centro cirúrgico. O cirurgião não, o anestesista conversou comigo, ele foi super tranquilo, foi super, teve muita empatia comigo, conversou, me perguntava as coisas para me deixar bem tranquila. A parte mais difícil foi quando eles colocaram um negocinho assim no narizinho dele para ele dormir, aí ali eu chorei bastante, porque acho que foi a parte mais difícil para mim, foi essa parte aí. Mas
Aí, nesse momento, a gente tem que sair da sala, né? Aí o enfermeiro me acompanhou até uma salinha que eu fiquei ali esperando. Mas foi muito rápido, gente. Não demorou, acho que nem 10 minutos depois que eu saí da sala. Foi bem rápido. E aí eles me chamaram de volta, o Heitor já tava ali num lugarzinho que fica ali, né, na maquinha, tadinho. Quando eu cheguei, ele tava dormindo, porque ele ainda tava sob efeito anestesia. E aí o médico cirurgião veio e falou comigo: mãe, ó, a gente drenou, saiu muito pus, tá? Saiu bastante secreção, ele tá com um drenozinho. Um drenozinho, gente, é tipo sei lá, se explicar pra vocês, uma tripinhazinha assim, ó, um negocinho que eles deixam, e aí vai puxando aos poucos quando a enfermeira vai fazendo o curativo. Que é pro buraquinho não fechar de vez e sair toda a secreção que tem ali dentro, tá, gente? Aí ele acordou bem nervoso, tá, gente? Ele acordou bem nervoso, por conta do efeito da anestesia. Eu luto pra acalmar ele, não foi fácil, não. Aí ficou ali um tempinho em observação, que tem que ficar um tempinho ali em observação, e depois a gente já voltou pro quarto. Isso foi no domingo, tá, gente? E aí, tipo, eu senti que ele melhorou até bem mais ainda depois que ele fez esse... Gente, nem parecia, sabe? Ele tava andando normal, ele brincava, ele corria. Ele podia fazer tudo isso, tá, gente? Ele tinha autorização dos médicos pra andar, não precisava ficar em cima da cama, não. Então foi super tranquilo. A gente que é a mãe, que a gente se apavora mesmo, né? E ele tava lá brincando, nem parecia que tinha passado por tudo aquilo. Aí passou, segunda-feira a médica foi lá, né, pela manhã, aí eu dei banho nele, ela olhou o curativo, aí ela falou, ó, mãe, ele vai tomar ainda mais alguns dias de antibiótico, que tinha que completar 10 dias. E na segunda-feira tinha completado 6 dias. Então tinha que completar 10 dias de antibiótico para poder, né, ele ficar bem, para poder ir para casa. Claro que eu queria ir para casa, né, gente? Eu já não aguentava mais, mas eu também queria o melhor para meu filho. Se eu tivesse que ficar ali para ele tomar o remédio, para ele ficar bem, óbvio que eu ia ficar sem reclamar. E aí passou a semana, a médica todo dia passa. Tinha uma médica residente lá, a doutora Jéssica, maravilhosa também, que ela muito boazinha, a gente, o tempo todo ela conversava, explicava tudo certinho, porque assim, tem os médicos mesmo, né? Inclusive a médica que cuidou do meu filho, o nome dela era a doutora Rosemary, e tinha essa médica residente. Cada médica residente tinha um determinado número de salas de crianças para cuidar. E aí ela cuidava do meu filho, e ela era muito boazinha, ela era muito carinhosa para conversar. Então, assim, porque a gente já tá num ambiente que pra gente já é meio difícil, né, de hospital. E quando a gente tem esse tratamento, assim, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Enfim. E aí, meu filho, graças a Deus, gente, ele foi melhorando, tá? Aí, mais pro finalzinho da semana, já tava difícil de conter ele, porque ele já tava, assim, estressado de ficar, né, preso ali, não tinha muita coisa para fazer. Aí, quando chegou na quinta-feira, quarta-feira, na quarta-feira acho que foi, aí a médica falou, ó, talvez... Não, na quinta-feira ela falou, na quinta-feira ela foi lá, olhou, viu que tava muito bem, já tinha tirado o dreninho já tava bem coisadinho, mais coisa, né? Ela falou, ó, se tudo correr bem, amanhã ele recebe alta. Imagina a minha felicidade, né, gente? E aí, graças a Deus, na sexta-feira, que foi sexta-feira, hoje é sexta-feira, faz uma semana que a gente tá em casa, sexta-feira passada, no caso. Ele recebeu alta, muito bem, graças a Deus. Apesar de todo o susto que eu passei, meu filho teve até risco, gente. Por que ele ficou na sala vermelha? Agora eu vou falar para vocês. Eles estavam desconfiados, assim, não que era um diagnóstico, mas eles, como estava muito, assim, feia, eles chegaram a pensar na possibilidade de septicemia, né? Septicemia, para quem não sabe, é uma infecção no sangue. Isso é extremamente perigoso, gente, né? Mas glória a Deus que não era nada disso. Por isso ele ficou nessa sala vermelha, porque ele tinha que ficar em observação, tá? Mas aí, gente, eu só queria contar esse relato para vocês, para que se algum dia, em algum momento, vocês passarem por uma situação dessa, perceberem, vão quanto antes para o hospital, não esperem. Às vezes vocês vão já mais ou menos imaginando o que pode ser, e o médico, às vezes, tem médico, gente, igual esse que eu passei, que, pelo amor de Deus, né? Tema, se tiver que temar, tema, pede,
porque quanto mais você demora para tratar, pior é. Igual eu expliquei para vocês, no mesmo dia, assim, já no finalzinho da tarde, o negócio do meu filho já tinha aumentado de tamanho. Então, assim, não é um negócio que aumenta de um dia para o outro, não. É no mesmo momento. E a dele estava bem inflamada, bem inflamada. Por mais que eu tivesse visto ali, no momento que aconteceu a situação, o atendimento para o meu filho demorou. Eu demorei ainda conseguir levar ele para o hospital, aí demorou também o atendimento lá dentro. Então, assim, se vocês suspeitarem disso, acharem que o filho de vocês está com isso, gente, leva para o hospital, porque isso é muito sério, né? E é uma dor, gente, dói muito, tá? A médica falou, isso dói muito. Você imagina você escutar essa médica falar isso, que dói muito. Você vê seu filho de um ano e 9 meses sentindo dor e você não pode fazer nada, porque não tem o que você fazer, a não ser entregar para Deus e orar para que os médicos consigam né, fazer o trabalho deles de forma correta. Ainda bem que, apesar dos pesares, apesar desse primeiro médico que passou aí, esse primeiro não, né, o segundo pediatra que passou aí para atender meu filho. Os outros médicos foram excelentes, eles trabalharam com a inteligência, né? Usaram aquilo que eles estudaram de forma correta, conseguiram diagnóstico para meu filho, tratar meu filho, e graças a Deus meu filho tá bem, tá saudável, tá em casa. E é isso, gente, só mesmo para alertar vocês mães, vocês pais, que prestem atenção, porque é igual o pediatra falou, mãe, seu caso, tipo, foi assim, que tá tendo muitos casos de pé bom boca aí, né, gente? Então, assim, mantenha as unhas dos seus filhinhos cortadinhas, tá? Evitem deixar eles ficarem coçando, porque uma bactéria que entrar ali pode acontecer igual aconteceu com meu filho, e vocês verem todo o estresse que isso causou para ele, né? Mais para ele do que para mim. Porque a gente é adulto, a gente ainda consegue lidar com certas coisas, mas criança eu acho que não. E é isso, gente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!